Elas estão literalmente por toda parte, silenciosamente moldando nossa realidade, dos sons que a gente ouve até a luz que nos permite ver. Hoje a gente vai decodificar uma das linguagens mais fundamentais do universo, as ondas. Parece uma pergunta meio maluca, não é mesmo? De um lado, uma força destruidora da natureza, do outro, a tecnologia que nos conecta com o mundo. Mas, olha, até o final desta análise, a conexão entre os dois vai ficar surpreendentemente clara. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar com o básico do que é uma onda, depois vamos entender seus tipos de movimentos, aprender a linguagem para descrever cada uma e, por fim, conectar tudo isso com o nosso dia a dia. Vamos lá? Bom, tudo começa com uma ideia bem simples, na verdade. Antes de a gente pensar numa onda contínua daquelas de filme, precisamos entender o ponto de partida de tudo, uma única perturbação. Pensa só, dar um único peteleco numa corda esticada, ou jogar uma pedrinha num lago calmo. Aquele soluço de energia que viaja, aquela perturbação única, é isso que a gente chama de pulso. É o átomo da onda, o ponto de partida de tudo. E claro, esse pulso tem que vir de algum lugar. A mão que balança a corda, a pedra que cai na água, essa é a fonte. É ela que injeta energia inicial no sistema para que o pulso possa começar a sua jornada. Agora, o que acontece se a fonte não para depois de um único pulso? E se ela continua injetando energia de forma rítmica, constante? Aí sim, a gente tem uma onda É basicamente uma corrente contínua de pulsos, um atrás do outro, criando aquele padrão que todo mundo conhece. E aqui está o ponto mais importante de todos, a ideia central. Imagina uma rolha flutuando na água. Quando a onda passa, a rolha sobe e desce, ela dança no lugar, mas ela não viaja junto com a onda. O que a onda transporta é a energia da perturbação, e não a água em si. Essa é a grande mágica das ondas. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é uma onda, podemos começar a organizar a casa. A primeira grande divisão se baseia numa pergunta bem simples. Do que essa onda precisa para poder viajar? De um lado, temos as ondas mecânicas, tipo o som. Elas são, digamos, sociais. Elas precisam de um meio material, partículas de ar, água, uma parede, para se propagar, passando a energia de molécula em molécula. Do outro lado, temos as ondas eletromagnéticas, como a luz, as ondas de rádio. Elas são autossuficientes, feitas de pura energia que se propaga sozinha. Por isso, elas conseguem atravessar o vácuo do espaço sem problema nenhum. Ok, já separamos as ondas pela sua natureza. A próxima grande divisão não é sobre o que a onda é, mas sim sobre como ela vibra enquanto se move. É o estilo de dança da onda. Pensa na ola de um estádio de futebol. As pessoas sobem e descem, mas a onda se move para o lado. A vibração é perpendicular à direção da energia. Isso é uma onda transversal. Agora imagine empurrar uma mola. A compressão vai para frente, na mesma direção do empurrão. Isso é uma onda longitudinal. O som, por exemplo, funciona exatamente assim. E para deixar tudo um pouco mais interessante, a natureza adora misturar as coisas. Algumas ondas são uma combinação das duas. Um terremoto, por exemplo, sacode o chão para cima e para baixo e também para frente e para trás. É essa combinação que torna as ondas sísmicas tão complexas e, infelizmente, tão destrutivas. E falando em ondas mecânicas como o som, o meio por onde elas viajam faz toda a diferença. Como o som depende da vibração das partículas, faz sentido, né? Onde as partículas estão mais grudadinhas, como num sólido, a vibração, a fofoca energética, passa muito mais rápido. É por isso que o som viaja mais rápido numa parede do que no ar. Muito bem, já entendemos os tipos de onda e como elas se movem. Agora vamos aprender o dicionário das ondas. Existe um vocabulário específico que nos permite medir e comparar qualquer onda, seja de som, de luz ou do mar. Começando pelo mais básico do básico. A crista é simplesmente o ponto mais alto da onda. E o vale é o ponto mais baixo. Simples assim. O pico e a depressão. Amplitude é, basicamente, a força da onda. Ela mede o quão intensa é a perturbação. Uma amplitude maior significa mais energia. No som, isso se traduz num volume mais alto. Na luz, em mais brilho. O comprimento de onda é exatamente o que o nome diz. O comprimento físico de uma onda completa. É a distância que se percorre até o padrão começar a se repetir, medindo de uma crista até a próxima, por exemplo. E por fim, a frequência. Se o comprimento de onda é sobre espaço, a frequência é sobre tempo. Ela nos diz quantas ondas completas passam por um ponto a cada segundo. Uma frequência alta quer dizer que as ondas estão passando bem rapidinho. No som, isso significa um tom mais agudo, mais fino.
E o mais fascinante é que essas três coisas, velocidade, comprimento de onda e frequência, não são independentes. Elas estão conectadas por esta equação super simples e poderosa. É a regra de ouro da física das ondas. Se a gente conhece duas dessas informações, sempre dá para descobrir a terceira. Ótimo, já passamos pela teoria. Agora vem a parte mais legal. Vamos conectar todos esses conceitos com o mundo real. Onde é que a gente vê tudo isso em ação? A resposta curta é em absolutamente tudo. Desde a comunicação sem fio que nos conecta, passando pela música que a gente ouve, até a forma como esquentamos comida no micro-ondas. Todos esses fenômenos, sejam naturais ou tecnológicos, são governados pelos mesmos princípios de ondas que a gente acabou de ver. E quando falamos das ondas eletromagnéticas, luz, Wi-Fi, rádio, elas viajam numa velocidade absurda, 300 mil quilômetros por segundo. Para ter uma ideia, isso é quase dar 8 voltas ao redor da Terra num único piscar de olhos. É a velocidade máxima do universo. E isso nos traz de volta à nossa pergunta do começo. Afinal, o que conecta um tsunami e o Wi-Fi? A resposta é energia. Um tsunami é uma onda mecânica na água, carregando uma energia física devastadora. O Wi-Fi é uma onda eletromagnética no ar, carregando energia informacional. O princípio fundamental por trás dos dois é exatamente o mesmo: transportar energia através de uma distância sem transportar a matéria junto. Então, da próxima vez que alguém usar o celular ou ouvir o som do mar, vale a pena lembrar das forças invisíveis que estão em jogo. E fica a pergunta: se as ondas já nos revelaram tanto, o que mais essas ondulações de energia ainda podem nos ensinar sobre o universo? A exploração está só começando.